Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Rodrigo Barbosa e Antônio Ferreira de Geografia. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Obrigado. Lembrando que você ainda pode participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você vai enviando as suas dúvidas, vamos relembrar algumas aulas da matéria. Professor Rodrigo, conta pra gente quais foram os temas ministrados nas suas aulas. Hoje eu trabalhei o segundo ano sobre indicadores sociais e econômicos, São indicadores importantíssimos aí para trabalhar sobre o nível de desenvolvimento, ou pode ser de um país, ou pode ser de um estado, ou pode ser de uma cidade, Então são indicadores aí que muitos governos, muitas instituições internacionais utilizam para justamente conhecer como é que está o nível de desenvolvimento daquele país, De forma humana, econômica, social, como é que ele está sendo desenvolvido ao longo do tempo. Excelente, professor. Agora que já relembramos as aulas do professor, vamos voltar para as nossas perguntas. A primeira pergunta, ela acabou de chegar, veio da Alice. Professor, como foi criado o índice IDH? Vamos lá, para a gente conhecer o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Qual é a finalidade do IDH? É justamente para você fazer essa classificação, para você entender como é que o país está se desenvolvendo, O IDH ele surgiu bem depois, vocês já estudaram sobre a Guerra Fria, A Guerra Fria nós tivemos aí várias classificações, Ao longo do período desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, a extinta União Soviética, você teve essas classificações dos países, em primeiro, segundo, terceiro mundo, Então aqueles países do primeiro mundo, aqueles países do bloco capitalista, do segundo mundo, aqueles países do bloco socialista, do terceiro mundo, são aqueles países periféricos, paupérrimos, Então, mas esse tipo de classificação, ela não se sustentou por muito tempo, Depois você teve outro tipo de classificação, que dividia países entre norte desenvolvidos, sul subdesenvolvidos ou pobres, Que também não durou por muito tempo. Então surgiu o IDH justamente para fazer uma classificação muito mais aproximada daquilo que realmente está acontecendo com determinado país. Então, quando você fala do IDH, você vai utilizar alguns critérios, alguns outros indicadores, justamente para você definir como é que está aquele país, como é que é o nível dele. Então, ele fica muito mais próximo da realidade dele. Claro que a gente sabe que a gente tem um país como o Brasil, de extensões gigantescas, que você tem diferenças regionais muito grandes, Não dá para poder comparar sobre os níveis de desenvolvimento, por exemplo, como a Dinamarca, que é um país muito pequeno. Então, mas o IDH ele fica muito mais aproximado, vamos dizer assim, do nível de desenvolvimento. Então, por isso ele foi criado justamente para poder você ter uma realidade muito mais próxima de como está desenvolvendo aquele país. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta também chegou agora, da Alicia, do primeiro ano. Por que em geografia se estuda o planeta, professor? Isso não é assunto da biologia? Vamos lá. Alicia, Alicia. Alicia, obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem que pensar que a geografia, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, tá? E o que é esse espaço geográfico? É o espaço que o ser humano, ele transforma ao longo do tempo, tá? Muitos me perguntam, professor, mas se estuda só o espaço ao longo do tempo, por que nós estudamos o relevo, nós estudamos o clima, nós estudamos a vegetação? Porque para eu entender como houve essa transformação, eu tenho que entender, eu tenho que compreender o que a natureza me oferece. Porque algumas formas de ocupações que o ser humano faz sobre a superfície, o ser humano ele utiliza dessas características. Ou seja, o ser humano ele não chega e ocupa de qualquer maneira. Ele não transforma da forma que ele quer. Primeiro ele compreende. Isso é um pensamento, mais cedo teve a questão da cultura, a pergunta da cultura, mas isso é um conhecimento que é passado de geração por geração. O ser humano, primeiro ele observa a paisagem, ele compreende o que precisa, ele verifica se tem recursos para a sua sobrevivência e ocupa. Então sempre houve essa necessidade de compreender o meio natural. Então a geografia ela faz isso. Ela não estuda somente a ação do homem, mas ela também estuda o meio natural para que eu possa compreender como eu faço, como foi e como ocorrem as transformações na superfície terrestre. Perfeito, muito obrigada, professor. A próxima pergunta também acabou de chegar, do Luiz Fernando, Colégio Martins Pena. Professor, qual é a diferença entre IDH e PIB?
Vamos lá, então vamos lá. O IDH, como eu tinha dito anteriormente, é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um tipo de indicador social. O PIB também é outro indicador social. No caso, é o Produto Interno Bruto. O que seria o Produto Interno Bruto? É aquilo que a riqueza que o país produz. Tá? Então, quando a gente sempre noticia, está sempre noticiando, né? O PIB de determinado país encolheu, um PIB de determinado país cresceu, um PIB de determinado país manteve. Isso é a riqueza que ele produz, tá? É aquilo que ele vende, é aquilo que ele importa, é aquilo que ele exporta, é aquilo que é produzido dentro do próprio país. Então, tudo isso é colocado, né? Esses indicadores aí são pesquisados para poder você chegar nesse valor. Né? Então, para você saber se um PIB houve um crescimento ou encolheu, então você vai pegar esses outros subindicadores para você achar esse valor. Já o IDH também vai utilizar o PIB também como uma forma de saber se o país também está crescendo e desenvolvendo. Então, o IDH ele é um indicador também, porém ele utiliza-se de outros indicadores, inclusive o próprio PIB, para poder chegar num determinado valor também. Ou seja, ele vai usar renda, ele vai usar alfabetização, vai usar saúde e também, claro, a questão econômica também. Então, por isso que a diferença entre os dois. Todos os dois são indicadores sociais econômicos, porém o PIB é a produção da riqueza e o IDH é a questão do desenvolvimento humano daquele país. Professor, é legal essa pergunta, porque o PIB e o IDH pensam da mesma forma, mas o foco é diferente, né? Então, o PIB, o foco é riqueza. Quanto eu mais crescer, quanto eu mais acumular riqueza, maior é o meu potencial. Sim. E já o IDH, ele humaniza esses números, né? Então, como você falou, a alfabetização, né, a longevidade, que é um outro indicador importante, a saúde, na verdade, ele está falando o quê? Olha, tem a riqueza, tem o dinheiro, mas também as pessoas precisam viver mais, as pessoas precisam estudar mais. Então, é interessante que quando você começa a dividir alguns países pelo PIB e pelo IDH, você vai perceber o quê? Quando eu olho só o PIB, a gente volta naquela regionalização, ou tem país rico e tem país pobre. Exato. E quando você fala IDH, aquele país que era pobre, ele se torna muitas vezes emergente, no caso do Brasil, no caso do México, no caso da China. Né? E um outro ponto interessante é a forma de que esses dados conseguem reorganizar a sociedade. Então, quando eu vejo só a riqueza, eu não consigo olhar para o lado como que essa riqueza está sendo distribuída. Sim. E o IDH já consegue me mostrar isso. E para fechar aqui, é legal que o IDH também, o que difere alguns países com seu índice de desenvolvimento humano, muitas vezes nem é a quantidade de dinheiro, é a quantidade de estudo que aquela população tem. Às vezes você pega um país que tem uma renda legal, mas a galera não estuda tanto, então o IDH dele desce. E já tem país que está passando até por uma crise econômica, no caso, a gente tem um vizinho aqui, no sul, a Argentina, que o IDH é mais alto, mas por quê? O tempo de estudo, né, o tempo que as pessoas estão se dedicando à educação é maior. Sim. Muito legal. Eu posso falar, né, professores, que o IDH tem um viés mais social. Sim, com certeza. Né? Olhar para esse lado, né? Exatamente. As políticas sociais também, de quem tem acesso. Próxima pergunta. O que seriam as zonas térmicas do planeta? Pergunta do 6º ano, professor. Da área humana, da questão... Isso, as questões, elas giram. Coisa de geografia. Bom, as zonas térmicas, gente, a gente tem que lembrar que o planeta Terra, ele tem uma inclinação, tá? E ele recebe raios solares na sua superfície. Porém, as regiões próximas à linha do Equador, né, que nós chamamos de região intertropical, ela recebe uma quantidade de raios solares muito maior do que os polos. Então, o polo ele recebe menos raios solares. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o planeta ele acaba tendo diferentes temperaturas à medida que eu vou me afastando da linha do Equador. E isso faz com que eu tenha, então, 3 zonas térmicas. Eu tenho a zona tropical, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Eu tenho as zonas polares, que é o frio, né? Então tem o Polo Norte e o Polo Sul. E a zona temperada, que é aquela zona equilibrada, que recebe tanto influência do calor que vem dos trópicos, quanto o frio das zonas polares, né? O que é o legal de entender essas zonas térmicas? Porque ali você consegue observar as estações do ano. Então, por exemplo, as zonas tropicais e as zonas polares, elas têm apenas 2 estações bem definidas. Ou é o verão, ou o inverno. No caso, uma tem um inverno muito frio, né, muito forte, e no nosso caso, o nosso verão é mais chuvoso e mais quente. E já nas zonas tropicais, nas zonas térmicas temperadas, eu já tenho as 4 estações bem definidas. Então, em vez de eu ter só verão e inverno, eu também vou ter ali a primavera e o outono como características dessa zona térmica. Perfeito, professor, muito obrigada.
Próxima pergunta. Qual a finalidade do coeficiente de Gini? Questão do 2º ano. Pois é, perfeitamente. São as dúvidas também que geram, né, sobre o coeficiente de Gini. Qual é a função dele? Ele vai trabalhar a questão da desigualdade. Ou seja, quando você trabalhar a concentração de renda, que a gente sabe muito bem no sistema capitalista que a gente vivencia muito hoje, essa concentração, né? E acontece que nós vamos ter essas diferenças, tanto regionais, quanto estaduais, quanto municipais, dessa distribuição, como é que está distribuído de forma eficiente ou não essa renda, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer o cálculo do coeficiente de Gini, quanto ele estiver mais próximo de zero, significa que a concentração de renda é cada vez menor, ou seja, o nível de desigualdade é cada vez menor. Quando eu estou mais próximo do coeficiente de 1, significa que o nível de concentração está cada vez maior, né? Então, o coeficiente ele tem essa finalidade. Como o IDH também utiliza-se da forma humana, né, social, o coeficiente de Gini também vai para essa mesma lógica, né? Justamente para trabalhar o quê? Como é que está essa concentração de renda? Essa distribuição está de forma igualitária? Está justa? Ou seja, as populações estão participando, a renda ela está de uma forma mais equilibrada ou está muito discrepante, né? Então, o coeficiente de Gini ele tem essa finalidade. É para trabalhar, estudar e analisar o nível de desigualdade ou de qualquer região, país ou estado ou até do próprio município. Obrigada, professor. Próxima pergunta. Qual a diferença entre produtor parceiro e para produtor meeiro? Questão do 4º ano. Vamos lá. Produtor parceiro e meeiro, né? Está relacionado aí às relações de trabalho no campo. O parceiro é aquele que ele tem os equipamentos, tá? Ele tem os equipamentos, mas ele às vezes não tem a terra. Então ele faz uma parceria com o dono da terra. Essa parceria pode ser como? Ele pode entregar parte da produção e a diferença em dinheiro ou pagar tudo em dinheiro. Tá? O meeiro não. O meeiro ele segue a mesma lógica, só que ele só vai fazer o pagamento em produção. Então vamos supor que ele colheu ali 1 tonelada de milho. Então ele vai pegar essa 1 tonelada e vai dividir metade para ele e metade para o dono da terra. Então essa é a diferença. O parceiro vai fazer seu pagamento com parte da produção e o dinheiro, e o meeiro vai utilizar somente a produção como pagamento, no caso, 50% dessa produção. Perfeito, professor. Como é feito o cálculo do IDH? A gente está falando muito desse índice. Sim, claro. Questão do 2º ano. Importantíssimo, né, o cálculo, né? Justamente o que a gente já tinha comentado, né? Vai pegar sobre a distribuição, a renda, né? Quando você vai fazer um cálculo desse DH, você vai ver como é que está essa renda né, das pessoas que vivem naquele país. Você vai pegar o índice de alfabetização, né, escolarização, também é muito comentado. Você vai pegar também a questão da saúde e o PIB, né? Então, você vai pegar esses principais, né, que são, vamos dizer assim, os carros-chefe aí dos indicadores importantes para você achar o valor, né? Então, você tem países aí com alto nível de desenvolvimento humano, né? No caso, você tem a distribuição de renda mais próximo do igualitário, você tem uma renda melhor, você tem um nível de saúde muito bom, nível de escolarização excelente, então isso vai indicar que ele está muito mais elevado. Em compensação, você tem o oposto, né? Então, esses vão ser os carros-chefes aí para você fazer o cálculo e achar o valor do índice de desenvolvimento humano. Tá já, professor, muito obrigada. Próxima pergunta. O Brasil é um país que possui apenas o clima tropical? Questão do 6º ano. Bom, eu gosto demais dessa pergunta, porque tem, além dessa pergunta, tem aquela canção famosa, né, Moro no País Tropical, mas é porque as pessoas se confundem, né? O Brasil é um país muito grande, tá? Então é importante lembrar que ele passa por várias latitudes, entre elas a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E aí que está, a maior parte do nosso território nacional está numa área tropical. Mas nós temos um pedacinho, que é a região sul do Brasil, que está numa área subtropical, que tem uma característica diferente. Apesar do nome subtropical, tem uma característica muito mais temperada do que tropical mesmo. Tá? Então, quando nós falamos que o Brasil é um país tropical, nós não podemos falar que 100% tropical. Nós podemos dizer assim, o Brasil é um país quase totalmente tropical, que ainda existe um pedacinho ali que não que tem características climáticas diferentes. Então, calma, não é tropical. Ele tem um pedacinho que é subtropical, um pedacinho temperado. Posso aproveitar? Muita gente pergunta também, professor, neva no Brasil? Nessa região subtropical, principalmente nas regiões serranas,
ultimamente está tendo esse fenômeno. Não é aquela neve como nós temos, como nós vimos aí no hemisfério norte, mas geadas e uma grande quantidade de gelo na superfície está formando. Isso mostra que o Brasil não é totalmente tropical, que existe sim essa característica temperada dentro do nosso território. Perfeito, professor, muito obrigada. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E você pode também consultar o seu PET, plano de tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quero lembrar que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes você quiser. Agradeço a presença dos professores, da intérprete de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.